Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Trajetória, uma produção da TV USP Piracicaba, que é ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A proposta do Trajetória é contar um pouco da história de vida e da trajetória acadêmica e científica de profissionais que ajudam a construir a história daqui da Exalc, da USP em Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Aline César, que é docente e pesquisadora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. É isso, professora? Isso mesmo. Professora Aline, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E eu quero começar perguntando, para que quem nos assiste possa conhecer um pouco da história da professora Aline antes da Exalc. Né? Da onde a Aline e como é que a Aline chegou até aqui. Então tá bom. Acho que é uma longa trajetória, né? Temos tempo. Então tá bom. Bom, eu sou nascida em Rio Claro, então eu sou rio-clarense. Por volta de 1 ano de idade, mudei, né? Meu pai foi transferido, passou num concurso na Eletronorte, então a gente foi para Brasília. Morei lá até uns 7 anos de idade, aí ele foi transferido para Manaus, onde ele foi para trabalhar na usina hidrelétrica de Balbina. E levou todos nós, somos em 5 filhos, então uma família bem grande. E lá a gente tinha uma vida bem diferente, porque a gente vivia em Balbina, a gente vivia em volta da mata amazônica. Então foi construída uma vila, né, para os engenheiros. Foi construída uma escola, um hospital, um clube. Então a gente tinha comunicação com a família apenas por rádio amador. Então era uma vida bem diferente, né, de criança, mas uma vida muito boa, porque a gente brincava na lama, brincava com bichos que eram bem diferentes, então a gente tinha cutia, tinha javali, jabuti, então tudo isso era nossos pets na época, né. Depois a gente ficou em Balbina até eu completar, acho que uns 10 anos, aí a gente voltou para Brasília, onde eu fiquei até 13 anos de idade, aí meu pai se aposentou e a gente voltou a morar em Rio Claro. Daí lá eu terminei meu antigo colegial, né, ensino médio hoje, parti para um curso técnico, então fiz técnico em alimentos no Senai em Campinas e fui trabalhar, né, então antes de fazer minha graduação. Casei cedo até, tive meu filho com 24 anos, e depois resolvi voltar a estudar, porque trabalhando como técnica, eu trabalhei numa indústria da carne e depois eu fui para a Sadia, em São Paulo. Então eu trabalhava no laboratório de química, na parte da garantia da qualidade na Sadia, mas eu achava que aquilo era pouco para mim, porque eu gostava muito de estudar, e aí eu resolvi falar para o meu marido, não, eu quero voltar a estudar, e aí fui estudar por conta, estudei com meu filho já com 1 ano e meio, mais ou menos. Fiz o chamado vestibulando digital da cultura, que na época, né, tinha, nem sei se hoje ainda tem. E passei em zootecnia em Pirassununga. Então lá eu fiz minha graduação. Meu filho estava com 3 anos de idade daí, então fiz minha graduação já com um filho, tempo integral, diferente. Eu já era pelo menos 10 anos mais velho que o aluno mais novo. Então eu entrei com 27 anos na graduação. E lá eu comecei toda a minha carreira acadêmica, né? Logo no primeiro ano eu já tive iniciação científica, fui bolsista PIBIC. Depois eu fui bolsista FAPESP, sempre trabalhando na área da biologia molecular, né? Aplicada aí para a parte animal. Depois tive a oportunidade de fazer meu estágio final da graduação na Itália, no Parque Tecnológico Padano. Fiquei lá por 4 meses, bolsista, daí eu consegui uma bolsa lá. Consegui um financiamento da FUSP para passagem e depois lá eu consegui uma bolsa pelo Parque Tecnológico Padano. E fiquei lá 4 meses, aí com meu filho pequeno ainda, ficou com o pai aqui no Brasil, fui sozinha. E defendi daí meu estágio, colei grau em 2007. 2008 meu marido foi para Uberlândia, então fui fazer meu mestrado em Uberlândia, ficamos lá 2 anos. Defendi meu mestrado lá e vim fazer meu doutorado aqui na Exalc.
Então, eu fiz meu doutorado com o professor Coutinho, fiquei no laboratório dele como doutoranda, depois eu fiz meu pós-doc, até eu conseguir minha bolsa de jovem pesquisador. No período que eu fiz meu doutorado, eu viajava todos os dias Pirassununga, Piracicaba. Então, eu tive até trajetória de ficar meio que mensageira. Quem tinha coisa para levar de Piracicaba para Pirassununga. Fazendo malote. E também tive a oportunidade de conhecer muitos alunos que vinham fazer disciplina aqui, ou daqui que iam fazer disciplina lá. Então eu fiz bastante amizade também nesse trajeto. Inicialmente eu viajava sozinha, depois eu consegui uma rede de pessoas que me conheciam e de vez em quando compartilhavam esse tempo comigo, né? Então também foi um período de bastante experiência. No doutorado eu tive a oportunidade de uma bolsa BEP da FAPESP, daí fui para Iowa State, fiquei 1 ano. Aí meu marido e meu filho puderam ir comigo, então ficaram comigo. Voltei, consegui uma bolsa de pós-doutorado, né? Voltei para o Brasil, defendi meu doutorado. Consegui uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP também, com direito a 1 ano, né, de bolsa BEP aí. E fiquei daí mais 1 ano na Iowa State para fazer meu pós-doutorado. E quando eu voltei, discutindo com o meu orientador qual que é o futuro, o que eu faço, não faço. E daí ele falou, por que você não tenta um jovem pesquisador, que eu acho que você tem currículo para conseguir um jovem pesquisador. E daí em 2018 eu aprovei o jovem pesquisador, mas daí o jovem pesquisador já não na zootecnia, aí no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde eu poderia crescer a área de biologia molecular dentro do departamento. E em 2019 abriu um concurso, eu prestei nesse concurso, passei no concurso, então a partir de dezembro de 2019 estou como docente da Exalc, né? Assumi algumas disciplinas, passamos por uma fase bem complicada no LCA, de poucos professores, mas a gente agora tem novos docentes e em 2013 fui convidada para assumir o cargo de presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação da Exalc, na época ainda não era inovação ainda, mas depois incorporou inovação, e estou ainda como presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação desde então, e este mês de março eu fui eleita chefe do departamento, né, chefe do LCA, e estou aí mais uma jornada que estou aprendendo no dia a dia como lidar. Então essa é minha trajetória aí de uma forma mais simples, mas com muitas mudanças, né, muitas experiências em diferentes lugares do Brasil, fora do Brasil também, oportunidade que também pude dar para o meu filho, né, de diferentes lugares, pessoas, né, uma experiência diferente. E eu acho que isso que ajuda muito a gente no dia a dia, né? Ter essa oportunidade de sair e desbravar aí várias coisas. Então essa é a minha até aqui, né? De forma breve. Muito legal. Agora, quando você vai fazer a graduação em Pirassununga, a família muda para Pirassununga também? Meu marido era professor na FZEA, então ele até foi antes de mim, até eu prestar o vestibular e ir para lá, porque daí ele falou assim, quais são as suas, né, você vai prestar o vestibular, eu tentei coisas mais próximas, né, então eu tentei o Unesp em Rio Claro e tentei a USP em Pirassununga, claro que cursos diferentes, mas para tentar conciliar. Nesse tempo morando em Rio Claro. Morando em Rio Claro. E aí deu certo em Pirassununga, que daí pra gente foi melhor ainda, né? Mas aí em 2008, 2007, 2008, ele saiu da USP. Daí ele foi para Uberlândia. Daí então foi onde eu fiz meu mestrado. Eu nem sei se eu falei meu mestrado na minha história, mas eu fui para Uberlândia, onde eu fiz o meu mestrado, né? Na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Na mesma área? Na mesma área, sempre com a biologia molecular. Lá, na minha iniciação científica, eu trabalhei com rastreabilidade, usando biologia molecular para identificar espécies e subespécies em bovinos. Então, para dizer se ele era Bos taurus, Bos índicos,
com produtos comprados no mercado e também se era carne de fêmea, de macho, sempre usando ferramentas da biologia molecular. Depois, no meu mestrado, eu fiz marcadores moleculares, mas daí mudei de espécie, fui para suínos, então fazia a associação de características fenotípicas, como peso, qualidade de carne, de carcaça em suínos, com marcadores moleculares, então que a gente fala dos polimorfismos, né? Então eu fiz isso e depois no doutorado aqui na Exalc, já com ferramentas mais avançadas da biologia molecular, eu trabalhei com sequenciamento de nova geração e genotipagem de larga escala. Então é isso que... Mas sempre biologia molecular aplicada aí à produção animal. Uhum. E hoje no departamento eu trago um pouco de todo esse conhecimento. Então trago para os alunos da ciência dos alimentos, especificamente na graduação, essas ferramentas para fraude em alimentos. Uhum. Trago aí a linha que eu criei ali dentro do departamento, foi toda a linha de nutrigenômica, então o efeito dos nutrientes e dos alimentos na saúde, na expressão gênica. Agora, estando no departamento de ciência dos alimentos, não só animal, então eu tenho participação também em estudos com humanos. E o suíno, continuo estudando o suíno por ser uma espécie aí, que a gente chama modelo animal para doenças metabólicas em humanos. Então ele é um bom modelo para estudar, né, o efeito da dieta na saúde, no desempenho. Então é isso que eu tenho estudado. Aline, essa questão sempre fez parte do teu imaginário ou tu chegou a imaginar lá na adolescência, na juventude, né? Chegou a imaginar uma carreira diferente? Olha, eu sempre fui e sou ainda uma pessoa muito do presente, penso no futuro, mas eu não fico muito sonhando o futuro, eu vou construindo o dia a dia, claro que pensando no resultado do futuro, mas não, eu acho que não, foi bem diferente, eu acho, né? Tive filho cedo, então meu filho hoje tem 26 anos, né? A gente não tem uma diferença tão grande de idade, mas foi diferente, não foi muito bem o que eu planejei, mas está sendo muito boa, né? Então uma construção. As portas foram se abrindo, você foi aproveitando as oportunidades. E como meu marido sempre diz, né? Eu acho que a gente constrói hoje para, né, para o futuro a gente ter nosso espaço. Claro que eu sempre às vezes paro para pensar e a gente até discute, eu e ele assim, né? Nossa, se não fosse, por exemplo, o lançamento das bolsas de estágio no exterior que a FAPESP abriu, porque quando eu estava no meu doutorado era recém-aberta, até que a gente era das primeiras solicitações. Então, assim, coisas que foram acontecendo, né? Mas se não tivesse oportunidade disso, e aí daí ele fala assim, sim, eu acho que as oportunidades apareceram, mas você também se dedicou, né, a conquistar e se arriscar a essas oportunidades. Então, eu sou uma pessoa meio do dia a dia, eu vou fazendo, claro, que para o futuro, que o futuro possa me abrir outras oportunidades, ou que eu possa colaborar, né, com as coisas para o futuro. Então, é isso, não muito planejado. Perfeito, muito bom. A trajetória vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Trajetória está de volta e hoje eu converso com a professora Aline César, que é docente e pesquisadora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da Exalc. Aline, você comentou no primeiro bloco, né, fez um breve resumo da sua trajetória e falou da questão da Comissão de Pesquisa e Inovação, né? Como é que isso entrou na tua história? Como é que você recebeu esse convite? E quais são os desafios? Quais têm sido os grandes desafios dessa jornada nessa função?
Olha, o convite foi bem surpresa, né? Claro, a gente teve a eleição da nossa diretora que é do meu departamento, e eu fazia parte da comissão de pesquisa como membro, mas também há pouco tempo, como eu falei, não tenho uma longa trajetória ainda aqui dentro da Exalc. Tenho, se a gente contar desde de estudante, né? Mas não na parte, muito menos na parte de gestão, e iniciando aí a carreira de pesquisadora e docente, professora. Foi surpresa, tanto é que quando eu recebi um convite para eu me candidatar, eu falei, não, eu não estou preparado para isso, acho que eu ainda sou muito nova, não conheço a instituição como um todo, então eu prefiro talvez vice-presidente para poder entender, me preparar, e aí a conversa ficou meio por aí. Depois eu recebi uma segunda ligação e você poderia conversar com o professor Francisco Mourão, vocês tentarem formar essa chapa, porque nem ideia de quem eu poderia chamar, né? E aí eu nem estava no Brasil quando foi essa segunda ligação, aí eu tive que marcar uma reunião online com o professor Francisco e a gente conversar, e eu expliquei para ele o que eu pensava. O professor Francisco já foi presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação, já assumiu vários outros cargos aqui dentro, né? Uma pessoa excelente para conversar e toda a experiência que ele tem. E aí eu expliquei para ele todos os meus anseios, tipo, eu sou uma nova docente, sou mulher, não sei como isso seria interpretado, né, diante da congregação da Exalc. E aí marquei essa reunião online com o professor Francisco, a gente discutiu, daí ele falou assim, entendo você, acho também que vão ter esses olhares, né, nesse sentido, mas isso não desconfigura ou também não te proíbe de nada, né? Mas, assim, eu aprendi muito e é uma comissão que a gente tem levado muito para transparência, então a gente leva muitos assuntos para serem discutidos lá. Todas as oportunidades que a gente recebe, a gente compartilha com toda a comunidade da Exalc. Tenho feito um papel de conseguir conectar as demandas de fora com os nossos professores aqui. Então, olha, a gente tem demanda de uma pesquisa nessa área, como que a gente poderia fazer essa ligação, tanto nacional quanto internacional. As oportunidades mesmo da gente trazer para os docentes, né, para os departamentos. Outra questão que foi trazida para a comissão de pesquisa, que também não tinha ainda, as outras diretorias não tinham feito ainda isso, é trazer a discussão do uso, né, da reserva técnica institucional dentro da comissão de pesquisa. A gente tem feito chamadas, tem dado oportunidade para todos, nem sempre agrada a todos, nem sempre é o que todo mundo espera, mas a gente tem encaminhado muito para essa transparência e decisão conjunta com a comissão de pesquisa. Mas é um desafio do dia a dia, que são diversos assuntos, diversas pessoas, e a diretoria nos trouxe também funcionários novos, né, a gente poder discutir. E eu acho que a gente está indo bem, né? E uma outra oportunidade que eu tive, né, de aprendizado, e é muito bom, porque logo que eu entrei aqui, uma docente falou assim para mim, já saindo, se aposentando, falou, Aline, a melhor forma da gente conhecer onde nós estamos é poder participar dessas tomadas de decisão, como funciona cada comissão, cada parte de gestão dentro da Exalc. Não que a gente precise ser tão atuante, mas entender, né, cada passinho, os processos e tudo mais que nos ajuda a participar mais e nos ajuda a entender, né, todo esse caminho. Claro que foi muito rápido para mim, essa parte de gestão, eu não esperava que fosse ser tão rápida. E no departamento também, eu acho que pode ter agora como chefe rápido, mas que nem eu falei para vocês, foi um departamento que ficou
muito enxuto, né? A gente ficou com 7 docentes, então reduziu muito, e agora é como se os outros já tiveram, né, essa oportunidade, e agora, Aline, dessa vez é a sua oportunidade, claro, que se eu aceitasse e tudo mais. E eu, na verdade, eu e o professor Severino, a gente só inverteu os papéis, então eu estava como vice chefe do departamento, ele como chefe, e agora a gente, né, inverteu aí, e também uma pessoa excelente, que me apoia muito, então tenho que dizer que tem um grande apoio de quem está do meu lado, né? Então eles também participam muito. Como eu falei, eu sou uma pessoa que consulta muito, então gosto de conversar, o que faço, o que não faço. E acho que é isso. Meu marido também foi professor dentro da Exalc, então muitas vezes eu troco ideias com ele também, então é muito bom, né, ter essas pessoas que... Diretoria também, tem essa abertura, né, de ir lá discutir, olha, eu penso isso, penso aquilo, então isso também é importante. Agora, essa é interessante, né, eu te ouvindo falar, Aline, e sobre os papéis que tu exerce, né, na questão da comissão de pesquisa, fazendo, por exemplo, essa ponte, né, com a sociedade, com outras instituições, e aí lembrando daquilo que nós conversamos no primeiro bloco, né, e essa inserção que você teve antes da vida acadêmica, né, que foi o caso do curso técnico, que te levou para o mercado, para a indústria, e depois, durante a tua pós-graduação, as oportunidades que se abriram no exterior, quer dizer, tudo colaborou, tudo concatenou, tudo te deu uma experiência prévia para te ajudar no exercício dessa responsabilidade à frente da comissão, fazendo essas pontes. Quer dizer, a tua carreira ela não foi exclusivamente, digamos assim, construída dentro da universidade, né? Ela tem ou de uma universidade, mas ela tem essas diversas interfaces, né? Outras instituições de ensino, no próprio mercado, isso é muito interessante. Qual é o impacto na tua leitura dessas experiências no exercício das tuas responsabilidades hoje? Eu acho que é grande, tanto é que às vezes como as pessoas não conhecem, talvez não me conhecem, talvez para eles era muito cedo, né? Ela não entende nada, é muito novo, mas eu tinha já essa experiência prévia e acho que muito mais madura do que as pessoas sabiam, né, assim, da minha história. Então, com certeza, isso me trouxe muita bagagem, muita experiência para conseguir resolver muitas coisas que a gente tem aqui, não para resolver, mas para direcionar. Então, eu sou uma pessoa que consegue, tipo, não, a gente vai fazer desse jeito. Se der certo, Deus, se não der, a gente tenta corrigir e fazer do melhor. Então, essas tomadas de decisão, eu sou uma pessoa com tomadas de decisão, seja a melhor ou não, mas a gente tem que tomar uma decisão. Não só na nossa vida é assim, né, pessoal, mas na própria ciência é assim. A gente tem que decidir, ó, para que lado vamos, a gente tem esse desafio aqui, a gente vai tentar aqui ou ali. Então, essa vivência trouxe essa bagagem para mim dentro da comissão de pesquisa. E também sou uma pessoa que aceita muito ouvir os outros. Então não sou uma pessoa a decisão é só minha. Acho que isso me ajuda da responsabilidade de decidir, mas ouvindo. E dentro da comissão de pesquisa, para mim é isso, a gente tem os membros. Eu não estou ali para tomar decisão sozinha, né? A gente tem uma comissão, então eu tento o máximo que eu posso ali. Então, temos que indicar um prêmio, vamos decidir na comissão. Temos que indicar o nome, vamos decidir. Temos que direcionar esse recurso. Eu tento ao máximo trazer para que todos possam também opinar, né? E a gente tem aqui dentro da Exalc 12 departamentos, então são opiniões diversas, que ali tem a oportunidade de discutir. Então, isso eu tenho, acredito que eu tenho conseguido trazer, que às vezes até tem professores que falam isso para mim. Você consegue trazer os assuntos, você consegue trazer para a gente tudo o que acontece. E sim,
concordo com você. Eu acho que essa minha trajetória, né, e acho que desde criança, esses desafios de tipo, nossa, agora é um novo lugar, uma nova escola, novos coleguinhas, novos né? relacionamentos para construir, uma nova cultura, né? Porque você sai do interior de São Paulo para Brasília, Brasília para o meio da floresta. Então, eu acho que sim, eu acho que essa vivência, né? A gente fala assim, não tenho amigo de infância, realmente não tenho, porque tanta mudança. Mas tem essa oportunidade de conhecer novas pessoas e saber entender, né, mais as pessoas. Então, e na tua leitura, então, quais são agora os grandes desafios à frente do departamento, né, nessa nova responsabilidade que tu assume, dentro dessa configuração enxuta, né, como você mesmo colocou, mas a gente sabe que Ciência dos Alimentos é um curso inovador, por natureza, né? Ele é um curso diferente de tudo que já se viu e nós produzimos aqui, por exemplo, a série Egressos da Exalc, que a gente vê os egressos sempre muito bem colocados, porque eles atendem uma demanda do próprio mercado, que é difícil encontrar em outros profissionais com outra formação. Quais são os grandes desafios para o departamento, para a manutenção da qualidade do curso dentro dessa realidade? Olha, o curso passou, logo que eu entrei, né, em 2019, o curso passou por uma mudança, que foi a redução de 5 anos para 4 anos para a formação desses alunos, né? Então aí a grade já teve uma boa reformulação. Com a oportunidade da gente contratar professores em áreas que não existiam, né? Não só a área de pesquisa, mas sim disciplinas que os alunos não tinham, que são importantes para a área de alimentos. A gente conseguiu, acho que agora, formar um time bem diverso. Eu acho que o maior desafio mesmo é que todos esses docentes passem aí pelo período probatório deles, todos eles permaneçam, que a gente consiga estimulá-los, né, para a pesquisa, para o ensino. E eu acho que o grande desafio é isso, é estimular, e a gente tem um departamento bastante harmonioso e que a gente consiga realmente trabalhar em conjunto, agregando cada uma das áreas, que é isso que a gente pensou quando a gente pensou nas novas vagas do departamento. Eu acho que esse é um grande desafio, a gente manter esse bom relacionamento e esse incentivo aos novos docentes. O outro é a gente ter mais inserção, porque eu acho que a ciência dos alimentos precisa mais inserção no mercado mesmo. A gente tem procura, mas ainda muitas pessoas não entendem bem o curso de ciência dos alimentos. Então, às vezes vem, precisamos de estagiário. Daí eu falo assim, tá, então me manda, né, a descrição o perfil que vocês querem desse profissional. Aí, às vezes, vem um profissional que não é bem assim, o cientista dos alimentos. Aí eu falo assim, olha, tudo bem, mas nós temos que mudar, então a gente tem que fazer isso e isso. Daí eu vou lá e faço as sugestões e falo, se para você atende, aí a gente muda o perfil. Porque, às vezes, nem o mercado entende muito bem o quanto que o cientista dos alimentos pode contribuir dentro da área de alimentos. E dentro da Exalc é interessante porque eles têm oportunidade de, como a gente tem 12 departamentos, são áreas muito diversas. Então, eles podem ir para a área de marketing, lá na economia, podem ir para a parte de economia, parte agronômica, desde o campo. Então, eu acho que eles têm oportunidade de se diferenciarem naquilo que eles querem, né? Eles têm aqui dentro disciplinas, grupos de pesquisa que eles podem buscar e se diferenciar. Eu sou cientista dos alimentos, mas eu gosto dessa área, eu posso atuar aqui, posso atuar ali. E eles levam, muitas vezes, essa experiência, né, para a indústria depois. Professora, para encerrar, a Aline, quando não está na Exalc, no meio desse monte de atividades, quem é a Aline, o que ela gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de ficar em casa. Tanto é que a gente tem uma casinha na Lândia, numa cidade bem pequenininha, sem muito agito. Eu trabalho muito, então mesmo estando lá, eu estou sempre lendo, sempre fazendo alguma coisa. Mas outra coisa que eu gosto de
de conhecer lugares, eu gosto de conhecer um pouco mais das outras culturas, mas quase sempre eu sou mais caseira mesmo. Então, gosto de ler, eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, gosto de estar com a minha família, né? Então a gente de vez em quando consegue se reunir e eu acho que é isso, eu acho que sou bastante caseira e se tem oportunidade, claro, de conhecer outros lugares, de viajar, eu aproveito. Professora Aline, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns pela história e pela trajetória. Obrigada, eu que agradeço o convite e poder mostrar um pouquinho mais do que a gente faz, né? Obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Trajetória, lembrando sempre que a sua participação é muito importante para nós. Críticas, dúvidas, sugestões ou comentários podem ser enviados através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu te espero na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau!